Olá, como vocês estão? Então hoje nosso assunto vai ser falar um pouquinho sobre a arte literária e os gêneros literários. Nós viemos aí de aulas onde nós explicamos um pouco sobre o texto, sobre o contexto, sobre o que é o discurso, e agora nós vamos adentrar aí no mundo da literatura. Então, o que é uma arte literária, né? A literatura é uma das formas de expressões artísticas que nós temos, né? A arte literária ela está relacionada com a leitura e análise de textos verbais e por isso é considerada como sendo a arte construída pela palavra. Olha que coisa bonita. Quando a gente fala de literatura, a literatura ela tem esse papel de falar com a gente, de nós lermos e nós conseguirmos entender sobre o que acontecia naquele tempo, sobre como as coisas eram vistas através da arte das palavras, né? Existem algumas modalidades de manifestações artísticas, né? Que a gente tem aí músicas, artes cênicas, histórias em quadrinhos, pinturas, esculturas, arquiteturas, enfim, uma série de manifestações artísticas aí. E aí existem também os gêneros literários, né? Os gêneros literários, eles são conjuntos de obras que apresentam as características análogas de forma e conteúdo. Essa classificação, então, ela pode ser feita de acordo com os critérios semânticos e sintáticos, fonológicos, formais, contextuais, entre outros. Nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Então, os gêneros literários, eles se dividem em alguns tipos aí, os gêneros épico, lírico e dramático. Geralmente, nos textos de literatura, quando se fala de literatura, você vai ouvir falar muito dessas três categorias básicas, e aí a gente vai explicar um pouquinho sobre elas. Vale relembrar e salientar também que os textos literários eles são organizados em gêneros, que são os gêneros narrativo, lírico e dramático, que nós também falamos em aulas anteriores. Então, o gênero épico ou narrativo é um gênero que há a presença de um narrador responsável por contar uma história. Então, a gente vai ter a presença dele e a gente vai ver diversas vezes durante o texto o que ele fala, a posição dele perante aquele determinado assunto, tá bom? E aí, esse gênero épico, ele tá em alguns tipos, né? Na fábula, na epopeia, na novela, no conto, no crônica, no ensaio, no romance. Nós temos os gêneros líricos, né? Os textos dos gêneros líricos que expressam sentimentos e emoções são permediados pela função poética da linguagem. Neles há a predominância de pronomes do verbo da primeira pessoa, além da exploração da musicalidade das palavras. O lírico ele vai ter muito aquela questão de emoção, do que quando fala o que o eu lírico está dizendo sobre isso, o que a emoção está dizendo sobre isso, qual é o sentimento rodeado sobre isso, né? E aí nós temos alguns gêneros líricos que estão presentes em alguns típicos, né? Na elegia, que é uma poesia triste, melancólica, complacente, especialmente composta como música para funeral ou um lamento de morte. Nós temos o ode, que é o poema lírico destinado ao canto e entoado entre os antigos gregos. Nós temos a épigla, que é a composição em verbo, geralmente escrita sob a forma de diálogo, de conversa aberta entre as entidades presentes no texto. E nós temos o soneto, que é muito conhecido por nós, que é uma estrutura literária de forma fixa, composta aí por 14 versos, dos quais 2 são quartetos, conjuntos formados por 4 versos, e 2 tercetos, conjuntos formados por 3 versos. Nós temos o gênero dramático, né? Que de acordo com a definição de Aristóteles, em sua arte poética, os textos dramáticos são os próprios para a representação e aprendem a obra literária em verso ou em prosa possíveis de encenação teatral. A voz narrativa está entregue aos personagens e atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos. Diálogos é quando eu tenho 2 ou mais pessoas, né? E monólogo é quando eu falo sozinha durante o texto. Então, exemplos de gêneros dramáticos: alto, comédia, tragédia, tragicomédia e farsa. Então, esses aqui são alguns dos textos que nós vimos, né, sobre da arte literária. E aí, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos dar continuidade à introdução da literatura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.